Olá, crianças, sejam muito bem-vindos a mais um módulo da EBD. Espero que vocês tenham gostado da aula passada. Espero que vocês tenham prestado atenção e que vocês tenham entendido o que a gente quis passar para vocês. Bom, hoje a gente vai relembrar um pouco daquilo que a gente já sabe. Nossa primeira aula, ela falou sobre a chegada do Salvador, que foi a vinda do Salvador, que no caso era Jesus Cristo. Na segunda aula, ela falou sobre o reino de Deus chegou, que contou a história do amigo de Jesus Cristo e do primo de Jesus Cristo, né? Que no caso foi João Batista. E nossa terceira aula, que foi a aula do domingo passado, ela falou um pouco sobre morte e ressurreição de Jesus, né? Que vocês tiveram com a tia Paulinha. Espero que vocês tenham entendido, estou esperando a atividade. E hoje a gente vai entrar em mais um módulo do nosso curso do Novo Testamento. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, onde eu vou contar uma história para vocês sobre o vento poderoso. Essa nossa história, ela tá lá no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 13. Essa história do vento poderoso, ela conta um pouco da história da festa de Pentecoste, que eu acho que a maioria de vocês já conhece, mas quem não conhece, eu vou contar um pouco para vocês do que foi essa festa de Pentecoste e de que foi esse vento poderoso. Então vamos lá. No dia de Pentecoste, os discípulos eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Esse episódio ele aconteceu logo após a subida de Jesus Cristo aos céus. Quando Jesus Cristo ele ressuscitou, ele falou com os discípulos e ele subiu aos céus. Teve a questão da ascensão de Jesus Cristo aos céus. Então, esse dia de Pentecostes ele aconteceu logo após essa subida de Jesus aos céus. Então, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar quando aconteceu essa forte ventania. Apareceram línguas de fogo que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, como o Espírito Santo inspirava. Então, todos os discípulos, eles ficaram cheios do Espírito de Deus. E começaram a falar todos em muitas línguas. Todos falavam uma língua diferente. Mas o mais interessante era que, apesar de todos falarem línguas diferentes, todos conseguiam se entender. Então, em Jerusalém, moravam pessoas de diferentes lugares, como a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, a Panfilha e vários outros locais. E, mesmo com tantas pessoas diferentes, todos entendiam o que o outro falava e glorificavam a Deus por tantas maravilhas. Bom, aquele foi um dia muito especial para os discípulos de Jesus, porque eram 9 horas da manhã e os discípulos eles se preparavam para comemorar a festa de Pentecostes. Quando, de repente, a promessa de Jesus se cumpriu, que foi o Espírito de Deus veio. Quando Jesus ele subiu aos céus, os discípulos deles sentiram muito a falta de Jesus. Mas eles tinham a promessa de Jesus de que de que iria vir um Espírito de Deus que iria habitar em cada um deles e que eles teriam a certeza de que Deus sempre estaria com eles. Então, é simplesmente incrível, eu acho que para vocês, quando isso acontece, quando vocês querem muito alguma coisa e de repente aquela coisa acontece, a gente fica muito feliz. Eu, pelo menos, fico muito feliz. Eu acredito que vocês. Então, quando os discípulos viram que a promessa de Jesus se cumpriu, eles ficaram muito felizes, entendeu? E o fato deles falarem várias línguas foi justamente isso. Foi porque o Espírito de Deus, ele falava por meio deles, entendeu? E todos conseguiam se entender, não importando a língua que eles estavam falando. Todos entendiam porque todos falavam a língua de Deus. Então, o que dá para a gente concluir é que eu e você, nós somos moradas de Deus.
O Senhor Jesus, ele não vive em templos, ele não vive em construções. Nós somos a casa viva de Jesus. Então, saber disso faz toda a diferença. Por quê? Porque quando a gente sabe que a gente somos templo do Senhor, nós agimos de maneira diferente daqueles que não conhecem a Deus, entendeu? Então, nós aprendemos a ver a beleza da criação e a perceber a presença de Deus em tudo. Então, em tudo que a gente vê, em tudo que a gente fala, quando a gente é cheio do Espírito de Deus, a gente sente aquela beleza, a gente sente aquela inspiração do Senhor em tudo que a gente vai fazer. Quando os discípulos eles receberam o Espírito de Deus, eles começaram a falar mais sobre Deus, eles ficaram muito sabidos. Por quê? Porque eles tinham inspiração vinda do Senhor. Então, eles começaram a pregar falando de Deus, falando de Jesus. Eles começaram a fazer grandes coisas para Deus. Eles começaram a cuidar de pessoas. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito de Deus. Então, essa festa de Pentecoste, ela fala sobre isso, sobre a vinda do Espírito Santo. Foi o momento onde a promessa de Jesus Cristo se cumpriu na vida dos discípulos. E nós, como já foi dito, Cristo vive em nós. Nós somos templos do Senhor e por isso nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa alma e principalmente do nosso coração. Nós temos que cuidar de tudo em que a gente pensa, de tudo que a gente fala, principalmente do que a gente fala, de tudo que a gente toca. Nós temos que ter todas as coisas que a gente for fazer, nós temos que ter a certeza que aquilo foi e vem de Deus, entendeu? Então, eu e você, nós temos o Espírito Santo. Então, nós nunca estaremos só. Nós não estamos só, nem hoje e nem nunca, porque Cristo, Deus, vive em nós. Por isso que muitas pessoas falam que a Deus, que nós adoramos um Deus vivo. Por quê? Porque o nosso Senhor, ele morreu e ele ressuscitou e ele voltou e habita em nós. Por isso que nós somos adoradores de um Deus vivo. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a história de Pentecoste. E para saber se vocês entenderam realmente, eu vou pedir para vocês ler Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1 ao versículo 13, onde vocês vão conhecer mais detalhadamente essa história. Depois eu quero que vocês pesquisem o significado da palavra igreja, onde vocês vão ver o que realmente é a igreja. Será que a igreja ela é uma construção? Será que a igreja ela é só o templo? Então eu quero que vocês pesquisem para se aprofundar mais no que diz respeito ao significado real da palavra igreja. Eu também quero que vocês escrevam para mim o que vocês podem fazer para ser discípulos cheios do Espírito Santo. Quais são as atitudes que a gente tem que fazer para que o nosso corpo seja cheio do Espírito Santo? Então, eu quero que vocês registrem, anotem no caderninho de vocês e mandem para mim, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da história, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem estar falando comigo. E eu queria convidar vocês para orar nesse momento, agradecendo a Deus por mais essa aula e que o Senhor ele possa estar nos ajudando a ser cada vez mais templo do Senhor, a ser cada vez mais cheio do Espírito Santo. Então, que nós possamos também orar pela nossa nação. Nós vamos, nesse momento, também orar pelo Brasil, pela situação que a gente está passando, que vocês percebem essa questão dessa doença que veio, né, que é o coronavírus, e a gente percebe o quanto de pessoas que estão doentes, então que a gente possa orar por essas pessoas para que Deus ele possa estar abençoando cada um deles. Então eu queria pedir para vocês entrarem nesse momento em reverência ao Senhor, para a gente orar e agradecer ao Senhor esse momento. Então oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Paizinho.
Muito obrigada por esse livre acesso que temos a Ti. Muito obrigada por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor está nos dando, que mesmo com tanta dificuldade, Senhor, que nós possamos estar aprendendo mais de Ti, Senhor. Oh, meu Deus, muito obrigada por essa aula, Senhor. Muito obrigada por tudo que foi abordado aqui. Muito obrigada por todo o entendimento que foi passado aqui. Ó, Senhor, e que nós possamos crescer, Paizinho, crescer em santidade, Paizinho. Que nós possamos ser cada dia mais cheios do Espírito Santo, Paizinho. Ó, meu Deus, nos torne templos do Senhor, Paizinho. Muito obrigada, Pai, pela tua misericórdia, Senhor, diária. Muito obrigada, Paizinho. Olha, também queria te pedir, Senhor, pelo nosso Brasil, Paizinho. Ó, Senhor, que o Senhor possa estar trazendo cura, que o Senhor possa estar trazendo restauração para aquelas famílias, Paizinho, que precisam de Ti, Senhor. Ó, meu Deus, olha para aqueles doentes, Paizinho. Olha para aquelas pessoas que estão nesse momento em uma cama de um hospital, Pai. Que o Senhor possa estar olhando para eles com um olhar de misericórdia, Senhor. Esteja com eles, Paizinho, e não nos abandone, Senhor. Ó, meu Deus, que o Senhor nos dê uma ótima semana, Pai. Que o Senhor possa estar conosco a todo momento, Senhor. E que nós possamos, Senhor, te buscar cada dia mais. Renova nossas forças, restaura a nossa fé e traga para nós, Paizinho, a paz que precisamos, que é a paz que vem de Ti, Pai. Muito obrigada por mais essa aula, Senhor. Abençoa cada criança, Paizinho, que está assistindo essa aula, Senhor. Toca o coração deles e que eles possam, Paizinho, aprender a te priorizar cada dia mais. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, nesse momento eu queria falar com vocês sobre a questão da frequência nas aulas da EBD. Eu tenho matriculados na aula da EBD, como vocês podem ver na tabela, o Caio, o Dante, a Juliana, a Vivian e o Thales. Essas bolinhas vermelhas significam os alunos que não me entregaram nenhuma atividade. E essas bolinhas verdes significam os alunos que já me entregaram alguma atividade das 3 últimas aulas passadas. Então, a partir dessa aula aqui, essa aula de hoje, eu vou começar a contabilizar as atividades que vão ser enviadas. E assim como a gente fazia na nossa aula presencial, as pessoas que obtiverem uma frequência nessas aulas, que obtiverem as atividades feitas, aí sim essas pessoas vão estar aprovadas na disciplina da EBD. Então, você se empenhe, faça as atividades. A gente tem um grupo lá no WhatsApp, onde eu estou à disposição de todos vocês, onde a gente pode estar conversando. Se vocês sentirem alguma dificuldade na atividade, vocês podem estar falando comigo. Se você que está assistindo essa aula e deseja se matricular na EBD e seu nome não está aí, você pode estar procurando Marquinhos, que é líder do Ministério Infantil, e ele vai estar te incluindo no módulo de acordo com a tua idade. Então, queria agradecer, muito obrigada por mais essa aula. Já estou ansiosa para a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, estudem, além das tarefas da escola, procurem um tempo também para estudar as questões envolvendo a EBD. Se empenhem e priorizem ao Senhor. Então, boa semana. Fiquem com Deus e a tia está morrendo de saudade de todos vocês. Então, tchau, crianças.